Olá! Iniciaremos a série Fundamentos da Música, composta por vários capítulos, onde abordarei de forma direta e clara questões relacionadas com as propriedades do som, a escrita musical, a música na história, entre outros temas que te ajudarão a compreender a parte teórica da música. Se você quer saber mais sobre música, educação musical e musicoterapia, já deixe o seu like e se inscreva no canal, que toda semana estarei publicando um vídeo com esses temas. Sou Edinaldo dos Santos, mestre em musicoterapia e professor de música. Hoje, no primeiro capítulo introdutório, falarei sobre a origem da palavra música, definição de música, o que é o ruído e a importância do som. A percepção dos sons, por meio da vibração, as danças e os cânticos acompanham o ser humano desde os primórdios. Steven afirma que antes mesmo de desenvolver um padrão de linguagem, os homídeos, que viveram entre 50.000 e 100.000 anos antes de Cristo, utilizavam a música como forma de comunicação e socialização. Desde então, o ser humano não deixou de se interessar pelo fazer musical, em todos os momentos de sua vida, estando presente desde a música de ninar aos cantos fúnebres no momento de partida. Para você, quais os momentos em que a música se fez marcante? Vou deixar alguns segundos para que me responda nos comentários abaixo. Continuando, a palavra música deriva do idioma grego e significa a arte das musas. Elas eram 9 mulheres consideradas divindades. Essas 9 musas habitavam nos montes Parnos e Helicon, onde protegiam as artes e as ciências, além de serem consideradas como fonte de inspiração e admiração para os mortais. Mas o que é música? Definir o que é música, mesmo nos dias atuais, ainda é algo que gera muitas discussões. Porém, para uma questão didática, definiremos música como sendo a sucessão de sons e silêncios, organizados e distribuídos em um espaço de tempo. Talvez você deve estar se perguntando: todo som produzido de forma não organizada poderia ser considerado ruído? De certa forma, sim. Segundo Iscariote, o ruído é um fenômeno físico que indica uma mistura de sons cujas frequências não seguem uma determinada lei. Quando somos expostos constantemente a um ruído, esse som pode afetar nossa saúde mental e influenciar no funcionamento biológico do nosso corpo. Vários estudos associam o surgimento de estresse, ansiedade e perda de memória à exposição a um ruído durante muito tempo. Porém, não devemos menosprezar o ruído. Ele também exerce seu papel, executando funções muito importantes, como, por exemplo, o monitoramento de abalos sísmicos. Além disso, o mesmo ruído pode ser um som desagradável para uma pessoa e agradável para outra. Já que estamos falando de sons agradáveis e desagradáveis, conta para mim quais são os sons que você mais gosta e que tipo de som você não suporta ouvir. Lembre-se de falar apenas de som, não de músicas ou gêneros musicais, ok? O som é um fenômeno físico. No entanto, a música pode ser considerada um fenômeno neurológico, porque, de acordo com os estudos e laudos de ressonância magnética, apenas o ser humano é capaz de organizar e codificar os sons produzidos pelos instrumentos musicais, pela natureza e pela voz. O som está presente em todos os lugares. Identificá-lo e compreendê-lo certamente foi de grande importância para a sobrevivência dos nossos ancestrais Homo sapiens, no período pré-histórico. Em especial, para utilizar os sons para se comunicar,
Inclusive, segundo diferentes estudos, a primeira forma de comunicação foi através do golpear de troncos secos e tambores. Já nos dias atuais, o som não apresenta menos importância que no passado. Continua sendo primordial para o seguimento da nossa existência e estão presentes na cidade, no parque, na escola e dentro das nossas casas. Um exemplo simples da importância do som da nossa vida é a buzina do carro. Ela pode salvar a nossa vida ou a vida de uma pessoa que está distraída na rua, com o celular na mão, ou mesmo imagine, uma ambulância sem sirene. Como ela poderia sinalizar que necessita passar? Por isso, é importante estarmos atentos a todo e qualquer tipo de som. Ele pode salvar a nossa vida. Como no caso de um amigo que evitou que sua casa pegasse fogo porque escutou o som do curto-circuito do seu celular quando estava carregando na tomada. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Hoje falei sobre o som, a origem da palavra música, uma breve definição sobre música, sobre o ruído e a importância do som. No próximo vídeo falarei como percebemos o som. Na descrição desse vídeo você pode acessar a um curso completo de teoria musical, onde abordo esse assunto e outros de forma mais detalhadas e com exercícios práticos e teóricos. No meu site você também pode ter acesso aos artigos que escrevi. Na descrição desse vídeo deixo o link do meu Instagram, que lá publico diariamente informações exclusivas. Aproveita agora para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Tchau!